E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Fernanda Moraes e hoje nós vamos corrigir as atividades de Química do Plano de Estudo Tutorado, o PET, da semana 1, do primeiro ano do ensino médio, do volume, galera, 3. Agora nós já estamos no volume 3, desse material que foi fornecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. E antes de corrigir as atividades, peço que se inscrevam no canal, que dê um like nesse vídeo se gostarem da minha explicação e que divulguem o vídeo para os amigos. Então, bora para a correção. Atividade 1. Dalton foi considerado o primeiro cientista a fazer proposições sobre a teoria atômica pautado em investigações científicas. Os primeiros atomistas gregos propunham suas ideias embasados por questões filosóficas ao refletir sobre o modelo do átomo. Sobre o modelo atômico de Dalton, responda. Letra A. O que significa a palavra átomo? Nesse sentido, vale ressaltar que sempre houve um questionamento entre os filósofos e cientistas sobre a constituição da matéria. E aí, pessoal, por volta de 450 anos antes de Cristo, dois filósofos gregos, Demócrito e Leucipo, eles imaginavam que, se pegássemos um corpo qualquer e fôssemos dividindo sucessivas vezes, ou seja, dividindo esse corpo várias vezes ou uma matéria qualquer, chegaria a um momento que essa divisão não seria mais possível. E aí, eles teriam chegado no átomo que constitui a matéria. A palavra átomo vem do grego, em que A transmite a ideia de negação e tomo significa parte. Então, quer dizer que é uma parte que não se divide, ou seja, indivisível, parte que não se divide mais. Letra B. Faça uma representação do modelo atômico de Dalton, segundo os postulados estudados. Para Dalton, gente, o átomo era uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Nesse sentido, o modelo de Dalton ele é conhecido como modelo atômico da bola de bilhar, em que o átomo lembra uma esfera de bilhar, lembrando que é uma partícula muito pequena, mas para ele era densa, assim como uma bola de sinuca. Bola de bilhar, gente, é bola de sinuca. Assim como uma bola de sinuca, e também era indestrutível e indivisível, era a menor parte da matéria. Letra C. Indique 3 características importantes desse modelo. Eu trouxe as características mais importantes desse modelo. Não trouxe apenas 3. Então, vamos citar quais características são essas. Então, vamos lá. Para Dalton, a matéria é formada por átomos e o átomo é uma esfera maciça, indivisível, indestrutível e intransformável. Outra coisa, todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos em suas propriedades, como forma, tamanho e massa. Átomos de certo elemento químico não podem converter em átomos de outro elemento químico. E também, átomos de elementos diferentes são diferentes em suas propriedades. Vale ressaltar, gente, que muitas dessas observações que Dalton fez há muitos anos atrás ainda é utilizado atualmente. Então, o modelo de Dalton é muito importante para o entendimento aí da evolução atômica. Então, vamos à atividade 2. Atividade 2. Considerando o sistema a seguir, responda. Esse é o sistema mostrado. Então, vamos ver o que esse exercício nos pede. Letra A. Qual é o número de átomos presentes nesse sistema? Nesse caso, gente, sempre que for perguntado a quantidade de átomos, quantidade de átomos vai ser todas essas bolinhas que estão representando o átomo. A gente sabe que hoje não é isso que é o átomo, a gente vai estudar isso ao longo aí das semanas. Mas, nessas questões, o átomo está sendo representado por essa bolinha. Lembrando que a união de átomos formam moléculas, e essas moléculas formam substâncias. A gente vai ver isso direitinho nessa questão. Então, presta atenção. Sempre que for pedido o número de átomos, é cada uma dessas bolinhas. Então, vamos ver. São 8 átomos no total. Como que eu fiz essa contagem? Presta atenção.
Olhando a figura, a gente pode observar que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos no total. Letra B. Qual é o número de elementos? Então, a gente tem que pensar o seguinte. A bolinha representa o átomo. E o átomo que constitui esse elemento. Então, a gente tem que pensar o seguinte. Vocês conseguem perceber que aqui tem uma bolinha escura, aqui também é escura. Como ela tem a mesma forma, o mesmo tamanho, a gente entende que tem as mesmas propriedades. Então, diz respeito ao mesmo elemento. Então, o que a gente pode observar? Essa cinza mais claro, essas duas e essa aqui, são iguais. Então, é de um mesmo elemento químico. Enquanto que essa escura, essas duas escuras, assim como essas duas e essa outra, também tem a mesma forma, o mesmo tamanho, a mesma massa, e a gente considera também que tem as mesmas propriedades. Então, também é o mesmo elemento químico. Logo, são apenas dois elementos. Quais elementos são esses? O escuro, né, o representado pelo átomo escuro, e o representado pelo átomo claro. Letra C. Qual é o número de substâncias? Então, a gente tem que pensar o seguinte. Esses nomes, às vezes, confundem a gente. Na verdade, a junção de átomos forma as moléculas. E as moléculas formam a substância. Temos aqui, ó, dois átomos claros. E aqui, dois átomos escuros. A gente pode perceber que essa molécula, em que são dois átomos claros ligados entre si, é diferente dessa molécula que são dois átomos escuros ligados entre si. Então, são substâncias diferentes, certo? Também a gente percebe o seguinte, essa junção aqui que forma essa molécula de dois átomos escuros e essa de dois átomos escuros são iguais, vocês concordam comigo? São dois átomos escuros ligados entre si. Quer dizer que é a mesma substância. Porém, temos duas moléculas dessa substância, mas é a mesma substância. E também temos uma outra substância aqui, ó, que é a união, né? A ligação entre dois átomos, sendo um claro e o outro escuro. Então, a gente pode perceber o seguinte, essa é uma substância, a escura é a outra substância, apesar de que temos duas moléculas dessa substância. E essa mostrada é outra substância. Então, nesse caso, são quantas substâncias? São 3 substâncias. E são elas a com duas bolinhas escuras, ou seja, dois átomos escuros, a com um átomo claro e um átomo escuro, e a com o átomo claro. E a letra D, por fim, pergunta quantas moléculas são, qual é o número de moléculas. E aí já está respondido, né, gente? São 4 moléculas, que são quais moléculas? Essa primeira com duas bolinhas claras, dois átomos claros, dois átomos escuros, outra molécula de dois átomos escuros e, por fim, a molécula com um átomo claro e um átomo escuro. Então, isso é muito importante de vocês entenderem a diferença de átomo para elemento, bem como a diferença de substância para molécula. Atividade 3. Qual das alternativas abaixo contém somente substâncias simples? E aí, gente, antes de resolvermos essa atividade, vamos dar uma revisada aí no que é uma substância simples. A substância simples, ela é formada por um único elemento químico. Ah, tá. O que é o elemento químico, Fernanda? É representado a simbologia. Cada elemento químico, gente, tem a sua letra. Então, esse elemento químico, ele pode ter uma letra apenas ou ele pode ter duas letras. Como que a gente vai observar isso? E eu estou falando isso porque muitos dos meus alunos têm essa dúvida. Por exemplo, analisando essa letra A aqui, ó, só para a gente ter como exemplo de análise. H2O. Sempre que for a letra maiúscula, indica que é um elemento químico diferente. Então, aqui temos duas letras maiúsculas, certo? Então, temos o elemento químico representado por H, que é o hidrogênio, e o elemento químico representado por O, que é o oxigênio.
sendo que temos 2 átomos de hidrogênio, por isso que tem esse 2 subscrito. Olhando ainda essa letra A gente pode observar que nessa segunda estrutura, HCl, o que a gente observa? H também é uma letra maiúscula. É a representação do elemento químico hidrogênio, e esse C acompanhado do L minúsculo é outro elemento químico. Esse elemento químico, o cloro, a simbologia do cloro é o Cl. Então, sempre que um elemento químico tiver 2 letras como simbologia, a primeira será maiúscula e a segunda será minúscula. Então, é só uma dica para vocês observarem quantos elementos químicos que tem numa substância. Vocês vão olhar as letras maiúsculas. Então, nesse caso aqui, temos o Ca. Sempre a letra minúscula acompanhará a letra maiúscula anterior. Então, esse elemento químico aqui é o Ca. E o segundo elemento químico é o O. E aí, voltando na definição de uma substância simples, ela é formada por um único elemento químico. Então, a gente pode observar que nessa letra A não tem nenhuma substância simples. Por quê? Essa primeira tem o elemento químico hidrogênio e o oxigênio. Nessa segunda, tem o elemento químico hidrogênio e o Cl, que é o cloro. Nessa terceira, tem o elemento químico cálcio, que é o Ca, e o elemento químico oxigênio. Então, como exemplo de substância simples, eu trouxe algumas para vocês observarem. O2, que é o gás oxigênio. A gente observa que são 2 átomos de oxigênio que constituem essa substância. Porém, é somente oxigênio. Por isso, a definição é de substância simples, um único elemento químico que forma essa substância. Assim como o gás ozônio, que é o O3. Então, nesse caso, são 3 átomos de oxigênio, mas também é um único elemento químico que é o oxigênio. Outro exemplo, o ferro. O ferro, a simbologia para o elemento ferro é Fe. Vocês podem observar que a primeira letra é maiúscula e a segunda é minúscula. Então, é um único elemento químico de simbologia Fe. Esse aqui é o neônio, que é um gás nobre. Vocês vão aprender direitinho isso. E a simbologia dele é Ne, sendo a primeira maiúscula e a segunda minúscula. E temos também S8, que é uma forma alotrópica do enxofre. Nós vamos aprender também o que são alótropos. Mas por que eu trouxe esse exemplo inicialmente? Só para vocês observarem que não importa quantos átomos desse elemento é. Nesse caso aqui, são 8 átomos de enxofre, mas é apenas um elemento químico que é o S, que é o enxofre. Por isso, é considerado uma substância simples. E aí, para a gente entender a diferença, eu trouxe também substância composta para vocês visualizarem. A substância composta, ela é formada por 2 ou mais elementos químicos diferentes. Então, nesse caso, como exemplo, eu trouxe a água, que é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Por isso é composta, porque tem elementos diferentes, nesse caso, hidrogênio e oxigênio. Trouxe também o NaCl, que é o cloreto de sódio, NaCl. Lembrando que Na é a simbologia do elemento sódio e Cl a simbologia do cloro. Igual vocês podem observar aqui, são 4 letras que constituem essa substância composta. Porém, são 2 elementos químicos. Na é o sódio e Cl é o cloro. E, por fim, temos C12H22O11, que são 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio e 11 átomos de oxigênio. Quantos elementos químicos que constituem essa substância? 3 elementos, carbono, hidrogênio e oxigênio. Porém, são 12 átomos de carbono, 22 de hidrogênio e 11 de oxigênio. Então, eu trouxe esse exemplo para vocês já irem acostumando com essas nomenclaturas aí de substância simples e substância composta. Então, o que a gente vai observar? Se é apenas o elemento químico, não importando a quantidade de átomos desse elemento químico, é substância simples. Se tem mais de um elemento químico, é substância composta. Então, a gente já viu que a letra A
tem somente substâncias compostas. Na letra B, a gente tem o H2O aqui, ó. A gente já observa que também é uma substância composta. Essa simbologia aqui, AU, é a simbologia do ouro. Então, AU é um elemento químico apenas, mas não poderia ser a letra B porque a gente já tem a água aqui como substância composta. E K aqui, gente, é a simbologia do potássio. Então, letra B também não é. Letra C, de cara, a gente já observa que não é, porque também tem a água. Mas aqui a gente observa que é o cloro, Cl2. São 2 átomos de cloro, mas é apenas cloro, apenas o Cl. Então, nesse caso, o Cl2 é uma substância simples, assim como o K, que é a simbologia do elemento potássio. Mas não seria a letra C, porque temos aqui a presença da H2O, que é uma substância composta. E aí, analisando a letra D, a gente observa que a resposta certa é a letra D. Temos ouro, que é AU, mas é apenas um elemento químico, ó, de simbologia AU. Temos também o ferro, que também é um elemento apenas, então é uma substância simples, que a simbologia do ferro é Fe. E, por fim, temos oxigênio, que é apenas O2, é o gás oxigênio. Mas, apesar de serem 2 átomos de oxigênio, é apenas um elemento químico, oxigênio. Por isso é a letra D. E aí, a letra E, a gente já observa aqui, ó, que NaK não seria uma substância simples, seria sim uma substância composta. E aí a gente fica então com a resposta certa da atividade 3, letra D. Ouro, ferro e O2, que é o gás oxigênio. Atividade 4. Com relação às substâncias O2, H2, H2O, Pb, CO2, O3, CaO e S8, podemos afirmar que... E aí nos traz várias afirmativas e nos pede a correta. Antes disso, vamos analisar cada uma dessas substâncias para a gente identificar se é uma substância simples ou se é uma substância composta. Lembrando que substância simples é formada por um único elemento químico. Então, de cara, a gente observa O2 é apenas oxigênio. Então, apesar de ser, né, gente, 2 átomos de oxigênio, é apenas oxigênio. Então, é uma substância simples. H2, apenas hidrogênio. Apesar de ser 2 átomos de hidrogênio, é apenas hidrogênio, um único elemento químico. Então, H2 também é uma substância simples. E aí, a gente observa H2O. H2O não é apenas um elemento químico. Temos hidrogênio e oxigênio. Então, não é uma substância simples. Então, vamos ao próximo. Pb. Pb, para quem não sabe, é a simbologia do chumbo, que vem do latim plumbo, por isso Pb. Nesse caso, é apenas um elemento químico, então é uma substância simples. CO2, a gente já observa, presta atenção, são 2 letras maiúsculas. Então, está me dizendo que são elementos químicos diferentes. Um elemento químico que é o C e o outro elemento químico que é o O. Nesse caso, é carbono e oxigênio. É um átomo de carbono. Sempre que não tiver esse número subscrito, como tem aqui abaixo do oxigênio, indica que é apenas um. Então, é um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio que constituem essa substância composta. Então, CO2 não é uma substância simples. A gente analisa O3. São 3 átomos de oxigênio, mas é apenas oxigênio. Então, O3 é uma substância simples. Em seguida, a gente vê o CaO. O que a gente observa? Ca é um elemento químico, que no caso é o cálcio, e O é o oxigênio. Então, são 2 elementos químicos. Não é uma substância simples. E, por fim, temos o S8, que são 8 átomos de enxofre, mas é apenas enxofre, então é uma substância simples. E aí a gente tem as substâncias compostas dessa alternativa aí, que são quais? A H2O, como a gente já viu, que é composta por hidrogênio e oxigênio, o CO2, que é composta por carbono e oxigênio, e o CaO, que é o óxido de cálcio, e que é constituída por cálcio e oxigênio. São 2 elementos químicos distintos. E aí a gente pode observar agora, depois dessa análise aí revisional, qual alternativa está correta. Letra A. Todas são substâncias simples? A gente já observou que não.
Letra B. Somente O2, H2 e O3 são substâncias simples. A gente também observa que não. Temos outras substâncias simples. Nesse caso, Pb e S8 também são substâncias simples. Todas são substâncias compostas, é o que diz a letra C. Também está errada. Letra D. Somente CO2, CaO e SO8 são substâncias compostas. A gente já observou que S8 não é uma substância composta, é uma substância simples, porque só tem átomos de enxofre. E por fim, letra E. As substâncias O2, H2, Pb, O3 e S8 são simples. Achamos a nossa afirmativa correta, letra E. Atividade 5. Explique qual a diferença entre as seguintes notações químicas: 2O, O2, 2O3 e 3O2. Então, vamos desvendar esse desafio aqui, que é bem complicadinho à primeira vista, mas depois a gente observa que é tranquilo. O primeiro aí, ó, 2O. O que isso indica, gente? Que são 2 átomos de oxigênio. E aí, para facilitar o entendimento e a visualização de vocês, eu trouxe uma legendinha aí, ó, que vou representar o oxigênio como uma bolinha verde. Nesse caso aí, significa que é o átomo de oxigênio. Então, se eu fosse representar esse sistema aí, ó, que são 2 oxigênios, como que eu representaria? Dessa forma, o meu sistema, eu colocaria um átomo de oxigênio e outro átomo de oxigênio isolado. Eles não estão ligados entre si, mas eles constituem o mesmo sistema, ok? O próximo, O2, o que a gente observa? Que é uma molécula do gás oxigênio. E aí, como que a gente representa? Se está subscrito, indica que eles estão fazendo aí uma ligação para formar essa substância, que é o gás oxigênio. E como que a gente representaria aí esse sistema? Desenhei o sistema e representaria da seguinte forma: são 2 átomos de oxigênio ligados entre si, por isso O2. Como que vocês podem observar a diferença, olha, de 2O para O2? No caso de 2O aqui, que é a opção superior, são 2 átomos de oxigênio isolados, ao passo que O2 forma uma molécula, que é o gás oxigênio, que é a ligação entre 2 átomos de oxigênio. Então, dá para a gente perceber a diferença aí. Em seguida, é pedido, ó, 2O3. Aí, a gente pensa o seguinte, beleza. A molécula é constituída por 3 átomos de oxigênio. E tem-se 2 moléculas dessa. Então, o O3, gente, é o gás ozônio. Então, são 2 moléculas de O3. São 2 moléculas do gás ozônio. Então, vamos desenhar aí para vocês visualizarem, para ficar mais fácil o entendimento. Temos o sistema e aí pede-se O3. Como que é a molécula de O3? É a junção, é a ligação entre 3 átomos de oxigênio. Mas o sistema nos pede 2 moléculas de O3. Então, a gente coloca mais uma molécula de O3. E aí fica fácil e mais tranquilo da gente visualizar essas notações químicas aí. E por fim, temos 3O2. Agora, eu acho que ficou tranquilo, né? A molécula é de O2, que são 2 átomos de oxigênio ligados entre si. Porém, são 3 moléculas de O2. Então, são 3 moléculas do gás oxigênio. Como que a gente desenha esse sistema? Temos o sistema e temos que desenhar 3 moléculas de O2. Então, a gente desenha uma molécula de O2, 2 moléculas de O2 e a terceira molécula de O2. Espero que tenha facilitado a visualização e entendimento de vocês. Então é isso, pessoal. Finalizamos mais uma semana de correção das atividades de Química. Aguardo todos vocês na semana que vem para a correção das atividades da semana 2. Enquanto isso, dê um like nesse vídeo, compartilhe o canal, se inscreva no canal e se cuidem, pessoal. Cuidem também de quem vocês amam. E vamos que vamos, sem desanimar. Um abraço!